Amém. Pois pode acender para mim a luz, por favor, refletor. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Está feliz por estar na casa de Deus, né? Amém. Irmãos, eu sei que o Senhor está aqui. Feche teus olhos. Vamos agradecer a Deus, amém? Você não vai pedir nada. Você só vai agradecer a Deus. Principalmente porque agora é o momento da palavra. Santo Deus, fale conosco, ó Pai, por intermédio da Tua doce palavra. É com temor e tremor que eu faço uso desse microfone, ó Pai. Porque eu não estou falando de qualquer coisa. Estou falando da Tua palavra. Espírito Santo, faz uso da minha vida, dos meus lábios, para que a Tua igreja venha entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, a começar de mim. Nós amamos a Tua palavra. Será que por algumas vezes você pode declarar: Senhor, eu amo a Tua palavra? Fala isso por algumas vezes. Eu amo a Tua palavra, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Repete comigo assim: Jesus é lindo. Fala para o teu irmão assim: Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém. Queridos, gostaria de falar algo com a igreja nessa noite. E o tema dessa palavra é um tema muito simples. Mas terça-feira eu estava na célula, ali na casa do Lucas, da Leslie, juntamente com o Igor e a Pri e os demais componentes da célula. E eu senti quando o Espírito Santo, Ele soprou em meu ouvido essa conjunção, que é assim: ainda que. Qual é o tema da palavra de hoje, irmãos? Ainda que. Amém? E eu gostaria de falar algumas coisas com você, daquilo que o Senhor falou ao meu coração. Posso compartilhar contigo em nome de Jesus? Irmãos, se você for ali para a língua portuguesa, né? Nunca fui muito bom em português, não. Mas dentro da gramática, né? Ainda que ela é uma conjunção adverbial que ela nos dá uma ideia de concessão. Fala assim: concessão. E outras expressões que talvez você conhece, seja embora. Outras que você já ouviu falar: mesmo que, apesar de que. Quem já ouviu falar isso, né? Conquanto. São expressões que nós usamos com uma certa frequência e falamos. Mas esse ainda que, queridos, ele refere-se a um fato contrário. Repete comigo: fato contrário. Queridos, é como se fosse uma situação incapaz de impedi-la. Não tem como. Não tem como. Imagina só você que mexe com negócios. Talvez você faz um negócio e a lógica deste negócio é que você talvez teria um lucro de 30%, 40%. Antigamente, né? Eu lembro quando meu pai, os meus tios, eles trabalhavam com café, né?
E aí eles imaginavam que ia dar tantas sacas de café. Mas eu lembro que uma vez aqui em Fernandópolis deu uma geada. E isso atrapalhou todo, foi algo inesperado. Quem me entende, irmãos? Até aí eu estou sendo claro, queridos. Eu lembro que meu pai ficou até assim um tanto quanto entristecido, porque foi uma geada rara aqui na nossa cidade. E de repente aquilo que imaginava-se não deu nada certo. É um fato contrário, é uma contradição. Realmente é um fato inesperado, é uma quebra de expectativa. Fala assim, quebra de expectativa. Irmãos, por alguma vez na vida, isso já aconteceu com você? Tipo assim, a lógica é 1 mais 1 é óbvio que é 2. Mas de repente não dá o 2. Você fala assim, eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Mas, apesar de que não aconteceu. É um fato assim totalmente inesperado. Será que isso só aconteceu comigo um dia? Irmãos, e isso pode ainda acontecer, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Aliás, nós não sabemos o que acontecerá conosco daqui 1 hora, nesta semana. Nós não temos previsão disso. Fala assim para o teu irmão, o inesperado pode acontecer. Irmãos, mas a questão assim, ainda que isso aconteça, é nisso que eu quero me atentar nessa noite. Esse ainda que isso aconteça, ou talvez esteja acontecendo na sua vida, qual é a resposta que você dará a esta situação adversa, a esta situação contrária? Quem está comigo? Qual é a resposta que você está dando ou dará a isso? Um exemplo. Davi falou assim, ó. Ainda que, você vai ouvir muito ainda que hoje. Eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consola. Ainda que, irmãos, e nós entendemos que Davi, ele foi pastor de ovelhas. Ele sabia pastorear como ninguém. E no Salmo 23, literalmente, ele se coloca na condição de uma ovelha. E ele fala, eu sei que eu tenho um pastor, assim como eu guio as ovelhas, eu sei que eu tenho um pastor que guia a minha vida. E ainda que eu ande pelo vale, irmãos, vale dá ideia para nós assim de algo depressivo, de coisas ruins que nos acontecem. Vale fala de luta. Alguém já falou para você assim, né? Eu estou no vale. Quem já ouviu essa expressão? Talvez, quem sabe, você está passando pelo vale. Mas ele falou assim, não, ainda que, aí vem algumas reações de Davi. Ele fala, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É uma resposta que ele dá a uma situação, e apesar de que ele confiava em Deus acima de tudo. Você confia em Deus acima de tudo? Irmãos, porque ter fé quando tudo vai muito bem é muito fácil. É fácil. Quando você vai lá na conta bancária, está lá, 3.000 reais positivos. Quem fala amém? Aleluia. Talvez você olhe para a tua família, está tudo muito bem, não tem doenças, não tem lutas, assim, não tem problema com farmácia, doença, né? Aparentemente você olha, está tudo bem. Mas a situação é que
teu emprego está maravilhosamente bem. De repente chega a semana, alguém chama você lá no RH e fala: você está demitido. Você estaria preparado para isso? Você está preparado para o inesperado? Você vai no médico, fazendo um check-up, e aí de repente o médico fala: olha, eu constatei que você está com um problema no coração, não sei. Estou dando exemplos aqui. E como que você reage a isso? É nessa hora, irmãos, que o Senhor conhece o nosso coração. Será que de fato nós conhecemos ao Senhor verdadeiramente falando? Eu estava meditando em algumas passagens bíblicas aqui. Eu penso em Abacuque. Abacuque, ele estava vivendo um momento na vida dele onde Deus, irmãos, estava assim no silêncio. Estava no silêncio. Aí você vê no capítulo 1 e no capítulo 2 de Abacuque, que Abacuque leva queixas ao Senhor. E era só violência, irmão, era só problema. O povo estava numa perversão. O povo estava no lamaçal, o povo estava no pecado. Ele fala no capítulo 1, violência, só violência. Imagina assim, coisas assim, absurdas acontecendo na época de Abacuque. E Deus não fala com ele. Aí no capítulo 2, versículo 1, acontece algo assim que me chama a atenção. Ele fala assim: sendo assim, depois de tanta tragédia, catástrofe, povo sofrendo, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, comendo o pão, né, que o diabo amassou, como dizem por aí. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia. Você tem uma torre de vigia? Você tem? Profeticamente falando, você tem uma torre de vigia? Profeticamente falando, você tem o teu quarto de guerra? Quem não assistiu esse filme, assista. Ele fala assim: tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta receberei aos meus questionamentos. É aquela pessoa que tudo indaga com Deus, questiona, queixa, só leva queixa para Deus. Ultimamente, quantas queixas você tem levado para Deus? Quantas queixas você tem levado para Deus? Pergunta assim para o teu vizinho assim, ó. Fala assim para ele: você não tem cara de que você murmura. Fala de novo para ele, fala assim: eu tenho certeza que você não tem cara de murmurador. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. Eu não quero entrar em detalhes aqui, tá? É uma visão que fala do fim, não falhará, porque realmente Deus não falha, né, irmãos? Ainda que, olha aí, ó, ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Ainda que demore, se cumprirá. Agora sim, você está preparado para esperar o tempo que for? Pergunta ao vizinho: você está preparado para esperar o tempo que for? Não, gente, pergunta com cara de fé. Pergunta com cara assim de muita fé. Você está preparado para esperar o tempo que for? Aguarde-a confiante, porque ela certamente virá. E aí fala de visão, irmãos. Irmãos, uma pessoa sem visão não chegará a lugar nenhum.
Muitas vezes eu ouvi dizendo que a sua vida depende daquilo que você enxerga. Como você tem enxergado a vida? E muito cuidado com as lentes que você usa, porque talvez o problema não está lá fora, o problema está nas lentes que você tem usado. Por muitas vezes eu já ouvi falar que a nossa conquista depende da nossa visão. Ainda que demore, aguarde a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Tem um adágio aí fora que diz assim, que Deus tarda, mas não falha. É mentira isso aí. Tá? Deus só age na hora certa, Ele nunca tarda. Os apressados somos nós, né? Aí lá no versículo 17 do capítulo 3, é um célebre texto que você conhece. Capítulo 3, versículo 17 fala assim: ainda que a figueira não floresça, olha, ó, quebra de expectativas, né? Nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, é toda, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco. Olha só, irmãos. E o gado morra nos currais. Irmãos, olha aqui. Quebra de expectativa total. Eu poderia chamar isso aqui de caos. Caos absoluto. Aí no versículo 18, dentro do profeta, através do poder de Deus, ele dá uma resposta a essa situação adversa, que diz o quê? Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Adonai, o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos. Irmãos, essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. Ainda que eu olhe e haja uma quebra de expectativa, não tem mais nada. Imagina, cadê o gado? Cadê as ovelhas? Cadê a lavoura? Cadê a produção? Ainda que, todavia, eu me alegro no Senhor. Você consegue, irmãos, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, tá? Mas eu quero ser forte com você. Desculpa, mas entenda, eu tenho que ser forte em minhas palavras agora. Você consegue se alegrar em meio à desgraça? Você consegue se alegrar? Desculpa, parecendo que a tua vida está no inferno. Você consegue se alegrar? Você é movido por qual tipo de fé? Você é movido por o quê? O que te move? O que te impele? Quem está me entendendo, irmãos? Estamos sujeitos, todos nós. Se eu perguntar no individual para cada um aqui, talvez você já teve muitas quebras de expectativas na vida, ou talvez hoje você está assim. Ainda que tudo isso tenha acontecido ou aconteça, era para você vender 40 mil neste mês, e você vendeu 2 mil, ou não vendeu nada. Talvez aparentemente os teus negócios estão indo de mal a pior, pressão de todos os lados. Ainda assim você ama a Deus, você se alegra em Deus. Isso é para mim, irmãos. Eu falo que Abacuque nesse momento ele teve um surto psicótico causado pelo Espírito de Deus.
Ainda que... Mais ou menos assim, a pessoa vai chegar e vai falar assim para você: cara, não entendo você é meio doido, varrido, porque a tua vida está uma parafernália, está tudo dando errado e você ainda é alegre. A tua vida está assim, está cheio de quebras, expectativas. Talvez alguém chegue em você e fale assim: teu casamento está uma bagunça, está por um fio. Teu emprego você nem tem mais direito. A família está uma bagunça. E mesmo assim ainda você tem esse sorriso. Você é alegre. Quem me entende, irmãos? Que tipo de fé que eu tenho? Que tipo de fé que você tem? Que tipo de fé que nós temos, irmãos? Olha só o que Naum fala no capítulo 2, versículo 2: porquanto o Senhor restaurará o esplendor de Jacó, fará voltar a glória de Israel, ainda que os ladrões, os saqueadores, os salteadores tenham devastado e destruído as tuas videiras. Na parte B ele fala: ainda que os ladrões vieram e saquearam. Está falando do inimigo aí, simboliza o inimigo. Parece que o inimigo veio e dilacerou, acabou com tudo. A parte A fala que o Senhor restaurará. Você crê que o Senhor pode restaurar? Ainda que o inimigo, a situação veio e acabou com tudo, eu quero profetizar o esplendor de Deus sobre a tua vida. Você vai fazer diferença onde você está. Aonde Deus te plantou, você vai fazer toda a diferença. Fala para o teu irmão: você vai fazer toda a diferença onde você está. Eu vou ler um texto aqui, rapidamente, 1 Coríntios 4, versículo 1 ao 4. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Fala assim: viver fielmente. No versículo 3, Paulo fala à igreja em Corinto: quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Versículo 4, 1 Coríntios 4, versículo 4. Porquanto, ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o... Meu irmão, você está ligando porque os outros estão falando de você? Talvez você esteja injustiçado. Não queira fazer justiça com as tuas próprias mãos. Quem te julga é o Senhor. Quem me testifica, sabe, dentro de mim é o Senhor. Ele fala assim: pois quem julga é o Senhor. Meu irmão, Deus sabe a tua consciência. Ainda que vocês falam de mim, pode acontecer o que acontecer aqui, eu estou em paz. O que eu quero ressaltar aqui aos teus olhos: esteja em paz. Por mais que falem de você, se a tua consciência está em paz, meu irmão, fica tranquilo. Ainda que você seja injustiçado, fique em paz. Fala para o teu irmão: fique em paz, porque quem julga é o Senhor. Irmãos, eu estou sendo claro aqui? Eu estou sendo claro? Agora, se a tua consciência está pesando, aí, irmãos, muda a história. Porque cada um sabe da vida que leva. Cada um é responsável por seus atos. Acabou. Se você tem consciência de que você está colocando a cabeça no travesseiro e está dormindo bem, você está em paz, por mais que as pessoas falam, deixam de falar, irmãos, quem julga é o Senhor. Fala para o teu irmão: esteja em paz consigo mesmo e com Deus. Você vai ficar ligando para o que os outros estão falando, deixando de falar. Irmãos, eu acredito que o justo, eu acredito nisso, que se o justo, ele tem consciência de que ele tem vida com Deus, e ele tem vida no altar, quanto mais bate nele, é que nem omelete, né? Quanto mais bate, mais cresce.
Eu acredito nisso. Se minha vida está no altar, se eu estou agradando a Deus, se estão falando mal de mim ou não, estou nem aí. Você que nem um omelete, quanto mais bate, mais cresce. Amém, irmãos? Quem te julga é o Senhor. Esteja em paz. Tem gente que qualquer coisinha fica, tô nem aí porque os outros falam de mim, ou deixa eu te falar, eu quero saber da minha vida com Deus. Agora, meu irmão, vou abrir um aspas aqui. Se você tem culpa no cartório aqui, ó, que é a mente, aí é melhor você rever a situação. Fecha aspas. Quem entendeu? Quem está entendendo? Essa passagem aqui você conhece muito, né? 1 Coríntios 13. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Vai falar do amor, né, irmãos? Ainda que, aí, do versículo 1 até o 3, está falando muito aqui do estereótipo. Aí fala, ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Mesmo que, ainda que eu possuo o dom de profecia, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, e blá blá blá, e ainda tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue ao meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real, não vale de nada. Ainda que você tenha tudo isso, e você faça tudo isso, e as pessoas veem isso, está falando de algo exterior. Irmão, se você não tiver esse amor enraizado no teu coração, não vira nada. Vira nada. Porque no versículo 13, sendo assim, permaneçam até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Com tudo disso, maior que quer, irmãos, o amor. Quem entende que Deus quer falar conosco nessa noite, irmãos? Quem está me acompanhando? Tem como projetar para mim aí, 1 Pedro, eu vou pular um pouco aqui, alguns versículos, e aí na célula terça-feira, é bom que eu pulo aqui um pouco, que aí nas células terça-feira vocês discorrem melhor, amém? Posso ouvir um amém? É propício para você ir numa célula. Então eu vou pular um pouco algo aqui, porque eu vou ficar com um gostinho de você ir na célula terça-feira, amém? Ih, esse amém está fraco, amém, irmãos? Fala para o teu irmão, se você não vai numa célula, vá urgente. Fala assim para o teu irmão, carinhosamente, vai voando para uma célula, amém, aleluia. 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Projete aí para mim. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que quando, irmãos? Fala assim, agora. Por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, ainda que por um tempo, agora. Volta 6 lá. Você seja assim, ó, pá. Quem sabe você está assim, desse jeito, sendo esmagado. Você está lá, ó, entristecido por todo tipo de prova, irmãos. Não é uma, não, é várias. Talvez, quem sabe, tem pessoas que me ouvem aqui, está sendo atropelado pelas provas. Pergunta ao vizinho, você está sendo atropelado pelas provas? Às vezes a gente fica com cara de pizza, né? Fica aquela cara achatada assim, ó. Aí versículo 7. Assim acontece para que, finalidade, propósito, fique comprovado selo do Inmetro celestial.
selo do Inmetro Celestial. Fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ainda que refinado pelo fogo, é o que, irmãos? Genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Você pode aplaudir ao Senhor por causa dessa verdade? Acabou, irmãos. Acabou. Acabou. Quem está entendendo o propósito de Deus? Eu quero dar uma acelerada aqui, vocês vão falar na célula, mas eu pensei em Jonas. O Senhor falou para Jonas: Jonas, vai para Nínive. Aí você já sabe a história. Ele vai para onde? Vai para Tarsis. Ah, irmãos, tem momento que Deus fala uma coisa para a gente. E como que nós somos tristes às vezes, né, irmãos? Cabeça dura, né? Deus fala para você fazer uma coisa, você faz outra. Irmãos, já fiz isso muitas vezes na vida já. E quebrei a cara. Vai para Nínive, ele pega e ele vai para Tarsis. Você vai entender já já. Aí nesse trajeto, irmãos, ele compra uma passagem, entra naquele barco lá, naquele navio lá, que você já sabe a história. Todo mundo passa por problema, e vem a tempestade, começa a jogar tudo fora. O problema não estava nas coisas, o problema era Jonas. Irmãos, às vezes quando a gente foge do propósito de Deus, sabe quem começa a pagar? Quem começa a pagar de forma clara e evidente por isso? Porque a gente está fugindo de um propósito de Deus, as pessoas que estão perto de nós, principalmente a nossa família, viu? Quando a gente foge do propósito de Deus, tem muita gente que vai pagar o pato porque você está fugindo da presença de Deus, do propósito de Deus. Fala para o teu irmão: jamais fuja do propósito de Deus. Fala assim para o teu irmão: não dê uma de Jonas, viu? E aí, acontece algumas coisas interessantes no capítulo 2. Aí ele vai parar na barriga do grande peixe. Uns falam que é baleia. Eu não sei, irmãos. A Bíblia fala que é um grande peixe. Se é a baleia, eu não sei. Eu sei que é um grande peixe. Aí ele fica lá 3 dias lá, irmãos. Jesus da glória, que coisa nojenta ficar 3 noites, 3 dias dentro de um peixe. Você imagina aquele processo digestivo acontecendo e você lá. Que comida boa. Eu não sei como Deus guardou Jonas dentro do peixe, irmãos, porque como que pode? Ele não foi o suco do peixe lá, o ácido, né? Como que não pode não ter digerido ele lá dentro, né, irmãos? Eu não entendo essas coisas, não. Só Deus para explicar isso. Imagina essa experiência boa, e lá dentro do peixe Deus fala com ele. Muitas vezes Deus vai falar com você dentro do peixe, viu? Não tem jeito de se escapar, não. Porque, irmãos, aí você entende que depois o peixe vai, desculpa a expressão, vai vomitar ele aonde, irmãos? No propósito. Ele foi para Tarsis, aí o peixe fala assim, não sei, irmão, se o peixe falou, Deus falou para o peixe, né? Deus falou para o peixe, aí o peixe falou assim: deixa comigo, pai. Eu imagino até o peixe falando com Deus: deixa comigo. Jonas está aqui dentro, aqui agora eu sei onde eu vou vomitar ele. E vomita ele aonde, irmãos? Lá em Nínive. Às vezes você vai passar por muita experiência amarga que Deus está permitindo na vida, é para te sacudir, te alinhar e colocar no propósito certo. Fala assim: às vezes eu passarei por experiências amargas, difíceis, serei sacudido, Deus vai me pegar, vou cair dentro do peixe, mas de uma coisa eu sei: Ele me ama, e porque Ele me ama, Ele vai me colocar no propósito certo. Você pode aplaudir ao Senhor? Aí sabe por que Jonas fugiu da presença de Deus? A hora que eu li esse texto, eu já li muitas vezes, mas eu falei: uau! Fala assim: uau!
Porque eu ficava pensando assim, nunca parei para prestar atenção nisso. Jonas fugiu porque ele era, irmãos, ele era custoso, como fala lá em Goiás. Olha só no capítulo 4, projeta para mim aí. Quem está com pressa de ir embora, fala amém, aleluia. Oh, glória, ninguém falou amém. Jonas, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Olha só, irmãos, porque que... Ai, meu Deus, Jonas era... Desculpa, ele era um cabeção mesmo, viu? Oh, profeta difícil, viu? Jonas 4, versículo 1 ao 3. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu. 2. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Você vai entender agora. Eu sabia, vamos ler, irmãos. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Versículo 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Irmãos, Jonas ficou furioso, porque ele sabia, se ele fosse lá para Nínive, que era uma cidade muito grande, poderosa na época, ele sabia que quando ele começava a pregar, e ele pregou arrependimento naquele lugar, ele sabia que Deus ia perdoar, irmãos. Olha só, estou falando para você de uma pessoa que não entende a misericórdia de Deus. Você sabia que está cheio de crente dentro da igreja que não entende o amor de Deus? Sabia que está cheio de crente dentro da igreja que não entende o amor de Deus? Que ele fala assim, mas Deus tinha que matar aquela peste lá. Deus tinha que enforcar. Irmãos, tem crente ruim. Sabia? Tem ímpio muito bom e melhor do que crente às vezes. Tem crente que eu não dou conta não. Dá vontade de pegar ele mesmo e quebrar no meio. Tem gente que não entende a misericórdia de Deus. O camarada pecou. Eu não vou ser conivente com o pecado, porque quem está no pecado tem que tratar. Mas tem gente que fala assim, por que Deus mata um traste daquele? Tem gente que eu não entendo, irmãos. E Jonas era assim, porque Jonas não entendia o tamanho do amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você entende o amor de Deus na tua vida? Deixa eu te fazer uma colocação aqui. Apesar de tanta burrada que você já fez na vida, eu ia falar uma palavra mais feia que essa, mas não vou falar porque está sendo gravado. Mas você já sabe que palavra que eu ia falar. Tanta carca que você já fez na vida, tá? Você entendeu onde eu queria chegar. Quem entendeu o que eu estou falando? Para não ficar muito feio, né, meu português, né? Deus te ama? Você crê que Deus te perdoa? E por que você não consegue entender o amor de Deus para com as outras pessoas? E só você acha que você é exclusivo para com Deus? Fala para o teu vizinho assim, ei, a ficha caiu agora? Aí o versículo 11, vai lá, versículo 11. Eu queria falar mais coisas, mas não posso. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade, irmãos? O povo estava tudo cego, espiritualmente falando, cego. E o Senhor falou assim, eu amo aquele povo, eu amo. Irmãos, tem gente que não entende o amor de Deus. Por isso que, vou falar de novo. Por isso que, eu não desisto de ninguém. Eu não desisto. Se você desiste fácil de alguém, desculpa, o problema é teu. Eu não sei desistir das pessoas. A não ser que a pessoa chegue em mim e fala, pastor, vaza do meu caminho que não quero nem olhar na tua cara. Eu vou vazar do caminho dele, mas que ele vai estar aqui, ele vai, ó. Porque eu sei que Deus vai mudar a vida dele. Quem entende, irmãos? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, posso?
Posso? Aleluia. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui para você. O que os ainda ques da vida tem feito com você? Vai pensando. O que os ainda ques da vida tem feito com você? Outra pergunta. Os ainda ques tem transformado você em alguém pior ou melhor? Pergunta a pessoa perto de você, assim, ainda mais se for tua esposa. Agora é a hora de você perguntar: meu amor, eu tenho melhorado ou piorado ultimamente? Pergunta, agora você pode perguntar. Pode perguntar e fala a verdade. Pode falar a verdade, eu autorizo você a falar a verdade. Eu autorizo. Já que lavar os panos, já lava os panos aí agora. E vamos sair todo mundo amando aqui uns aos outros, perdoando. Amém, queridos? Ultimamente, meu amor, minha flor, meu irmão, né? Os ainda ques, né? Tem me deixado eu mais doce ou mais amargo? Tem crente, irmãos, que às vezes você vai olhar, tem cara de fel. Jesus da glória. Parece que ele tomou fel. Irmãos, é tão bom você sorrir, né? Sorrir. Irmãos, às vezes a casa pode estar caindo, mas sorri, Jesus está contigo. Fala assim pro teu irmão, fica de boa. Confia em Deus. Para, essa cara de fel tua vai levar você para onde? Para a cova, se não tomar cuidado. Que é o espírito adoece, fica adoecido, fica amargo, né? Qual tem sido minha resposta às caixinhas de surpresas que a vida tem me apresentado? Os ainda ques são as caixinhas de surpresa. E aí? Qual é a resposta que você tem dado a isso? Agora tem algo para te falar assim que para mim Deus falou muito comigo no meu coração essa semana. Os ainda ques são inevitáveis. Você pode falar amém? E importantíssimos na transformação do meu caráter. Toda essa situação que você está vivendo é para transformar o teu caráter. Fala assim pro teu vizinho assim, ó. Terminando, tá? Fala assim para ele: fugir, não. Fala assim, olha, eu quero que você olhe na menina dos olhos dele. Olha aí, olha. Fita aí, fita, foca. Fala assim para ele: fugir, não. Retroceder, jamais. Fala assim para ele: avançar sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por causa disso? Só vou ler um verso, um capítulo aqui para a gente terminar. Os outros que eu pulei aqui, porque Deus me autorizou a pular, você vai discorrer na célula terça-feira. Os líderes de célula vai estar cheio do Espírito Santo e vai ser bênção, vai incendiar a célula. Hebreus 10, 38. Vamos lá. Hebreus 10, 38. Projete aí. 1, 2. Você vê só? Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, você está frito. Não me agradarei dele. Fala, você está frito. Se retroceder. Fala, você está fritinho. Versículo 39. Vamos lá. Nós. Fala assim, nós. Olha para o teu vizinho e fala assim: eu e você. Pode bater a mão no peito. Fala assim: eu e você, nós. Porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos para a glória de Deus, em nome de Jesus.
Eu quero orar por você. Que talvez esses ainda quês, esses fatos inesperados, você tem dificuldade em lidar com isso. Porque na verdade nós nos conhecemos verdadeiramente é quando vem o inesperado, que é aí que você se conhece, né? Né, irmãos? Porque eu só me conheço quando o inesperado vem na minha vida, desse jeito que eu me conheço. Eu quero orar por você, que você tem dificuldade em lidar com as caixinhas de surpresa. Principalmente você que é extremamente temperamental. Se Deus está falando com você, o que você está fazendo aí? Vem para o altar. Não dou conta não. Oh Jesus, viu? Se Deus está falando com você, vem para o altar, que o altar é lugar de cura. Sabe? Geralmente os ainda quês nos torna pessoas muito ansiosas, né? A Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de mim, amém, queridos? Pode apagar essas luzes. Eu não sei como que está aí esses fatos na tua vida, mas você que tem dificuldade, você que está numa fase nada boa, vem aqui para frente. O Senhor está te chamando. Você que tem mania de ficar se justificando, né? Você arruma briga para ficar se justificando. Para com isso. Deus é o teu coração. Não entra nessa não, senão você vai adoecer logo. Quem me justifica é o Senhor, irmãos. Então, se o Senhor está te chamando, vem aqui para o altar. Eu quero pedir para os diáconos, os intercessores, os líderes, ficar em volta dos irmãos.